Tem coisa que não dá para esquecer. Pode passar ano, pode mudar de cidade, pode fingir que foi sonho, mas tem imagem que gruda na alma. O Reginaldo que diga. Mais de 30 anos trabalhando como coveiro num cemitério pequeno do interior de Minas, acostumado com tudo que é tipo de defunto, novo, velho, atropelado, baleado, envenenado. Mas teve um enterro que fez ele repensar tudo. Não foi pelo morto em si, nem pela família. Foi por causa de um sorriso. Um sorriso que não devia estar ali. Um sorriso que apareceu do nada, dentro do caixão. Era fim de tarde, igual sempre. Chuva fraca, chão de barro e silêncio de costume. Só que, quando foram fechar o caixão, todo mundo viu. O morto estava sorrindo, mas não era um sorriso tranquilo. Era um riso torto, de canto de boca, como quem zomba. E ali começou o inferno na vida de Reginaldo, porque não era só uma expressão estranha, era outra coisa, uma presença, algo que veio junto com aquele sorriso e que nunca mais foi embora. Reginaldo já estava acostumado com as bizarrices do serviço. Já tinha visto o caixão pesado demais, cachorro que não parava de latir para a lápide recém-feita, vela que apagava sozinha, essas coisas. O cemitério onde ele trabalhava ficava no alto de um morro, bem na entrada da cidade. Era pequeno, cercado de mato e silêncio. Nesse dia, enterraram-no rapaz novo, uns 20 e poucos anos. Morte estranha. Disseram que foi ataque do coração, mas ninguém acreditava. Diziam que ele estava envolvido com umas paradas estranhas. Chegou no velório com o rosto tranquilo, pálido, parecia dormindo. Reginaldo ficou só observando de longe, como sempre fazia. Quando o padre terminou a bênção e a família deu o último adeus, Reginaldo e outro colega se prepararam para fechar o caixão. Foi aí que aconteceu. No momento exato em que foram abaixar a tampa, o rosto do morto mudou, lentamente, como se alguém estivesse puxando os cantos da boca por dentro. O sorriso apareceu devagar. Primeiro, um lado da boca levantou, depois o outro. Mas não era um espasmo, nem coisa de corpo relaxando. Era um sorriso consciente. Sorriso de quem sabe que está sendo visto. Um riso debochado, maldoso. Reginaldo travou na hora. O colega dele também viu. Ficaram os dois parados, sem saber o que fazer. A mãe do morto começou a gritar desesperada. O padre se benzeu falando um Ave Maria apressado. Um dos parentes fechou o caixão à força, empurrando a tampa com tanta raiva que quase quebrou o vidro. Reginaldo ficou com aquilo na cabeça o resto do dia. O sorriso, aqueles dentes amarelados aparecendo do nada. E o pior, a expressão parecia olhar direto para ele, como se soubesse quem ele era. À noite, em casa, Reginaldo tentou esquecer. Deitou cedo, mas não conseguiu dormir. Quando fechava os olhos, via o rosto do morto e o sorriso aparecendo de novo. Só que dessa vez, ele escutou uma risada também. Na terceira noite, a coisa piorou. Reginaldo acordou no meio da madrugada com uma sensação de estar sendo observado. Abriu os olhos e viu uma sombra no canto do quarto. Não era sombra de móvel, era alguém parado. Silhueta de homem.
Quando piscou, a sombra já estava do lado da cama. E então veio o riso. O mesmo riso do cemitério. Debochado, abafado, como se viesse de dentro da cabeça dele. Reginaldo gritou, mas a voz não saiu. O quarto inteiro ficou gelado. Tentou se levantar, mas o corpo não respondia. A sombra se aproximou até encostar o rosto perto do dele. E então ele viu. Era o rapaz do caixão, com o mesmo sorriso, mas agora os olhos estavam abertos, vermelhos, fixos. Quando finalmente conseguiu se mexer, acendeu a luz num pulo. Não tinha mais nada ali, mas o riso ainda estava ecoando, como se tivesse grudado nas paredes, como se o morto tivesse deixado um pedaço dele dentro da casa. Depois daquele dia, Reginaldo não dormiu mais no próprio quarto. Passou a dormir na sala, com a luz acesa e a televisão ligada no volume baixo. Pediu ajuda na igreja, levou benzedeira em casa, acendeu vela, passou sal grosso, fez tudo o que mandaram. Mas nada apagava o riso. De vez em quando, via o vulto do rapaz no canto da rua, encostado num poste, olhando direto para ele. Outras vezes, ouvia batida na janela de madrugada. Ninguém nunca estava lá. Reginaldo largou o serviço 2 meses depois. Disse que aquele cemitério ficou com uma marca, que enterraram mais do que um corpo naquele dia. Enterraram alguma coisa errada, algo que não queria ser fechado naquele caixão. E o sorriso era só o começo. Se você for num velório e perceber que o morto está sorrindo, sai de perto, não olha de volta, porque tem sorriso que não vem da alma, vem do fundo de algum lugar que a gente não devia mexer. Cemitério é lugar de silêncio, né? Mas tem silêncio que grita mais alto que grito. O Natanael era novo no serviço, tinha pouco mais de 3 meses de cova cavada no lombo e já tinha entendido que ali dentro, quem fala muito é quem sente demais. Mas tem coisa que a gente sente e não sabe explicar. Ele sempre dizia que gostava da paz do cemitério, daquele sossego que só o cheiro de vela e terra molhada traz. Mas tudo mudou num fim de tarde de céu avermelhado. Aquele dia marcou a vida dele de um jeito que nem reza braba apaga. Foi o dia em que um morto agradeceu. E não é modo de falar, não. O homem agradeceu pelo nome e sumiu. Desde então, Natanael nunca mais pisou no cemitério depois das 6 da tarde. Contava a história só depois de umas cachaças e mesmo assim tremendo igual vara verde. E se você acha que ele estava de zoeira, é porque nunca viu o olhar de quem encarou o inexplicável. Eu vi de perto, e hoje vou te contar tudo como ele me contou, palavra por palavra. Mas antes de começar, já te aviso, se você tem o costume de passar em frente a cemitério de noite, é bom começar a mudar o caminho. Vai que alguém te chama pelo nome. Natanael era daqueles cabra trabalhador, sem medo de botar a mão na terra, mesmo que fosse para enterrar defunto. Quando surgiu a vaga no cemitério da saudade, ele agarrou com força. Não tinha muita escolha, né? O trampo era pesado, mas pagava em dia. No começo ficou meio cabreiro, claro, mas logo se acostumou com o clima.
Passava o dia entre túmulos e cruzes, trocando flor velha, consertando jazigo rachado, limpando lápide de família antiga. Tinha respeito por aquele lugar. Dizia que cada cova tinha uma história. Até então, só tinha presenciado o choro das famílias, o cheiro das coroas de flor e o barulho das pás cravando a terra. Nada além disso. Até que enterraram Dona Maria de Lourdes, uma senhora muito querida na vila. O sepultamento foi tranquilo, tudo em ordem. No dia seguinte, Natanael ficou encarregado de dar uma geral na área onde ela foi enterrada. Varreu, limpou o mato, arrumou os cantos. Era uma parte mais afastada, com jazigos antigos e menos visita. Quando deu 5 da tarde, o cemitério começou a ficar vazio. Só ele e o silêncio. Enquanto limpava os restos de folhas secas, Natanael ouviu um barulho leve, tipo passos na grama. Não deu bola, achou que era algum gato ou passarinho, mas o som continuava. Quando levantou os olhos, viu um homem vindo por entre os túmulos. Estranho. O portão já estava quase fechado e ele não lembrava de ter visto ninguém entrar. O sujeito andava devagar, com a cabeça baixa, roupa escura, meio suja de terra. Parecia um luto atrasado. Natanael ficou de olho, mas não falou nada. Continuou varrendo, de canto de olho. O homem parou bem na frente da cova da Dona Maria. Ficou ali parado, olhando fixo para a lápide, como quem conversa sem boca. Natanael tossiu alto, meio que para mostrar que estava ali. O sujeito nem se mexeu. Depois de uns segundos, o coveiro virou de costas e seguiu com o trabalho. Foi aí que a voz veio. Uma voz rouca, pesada, que parecia ter saído de dentro da terra. Obrigado, Natanael. Na hora, ele congelou, o sangue gelou dentro das veias. O homem não podia saber seu nome, nunca tinham se visto antes. Tremendo, virou devagar para encarar o sujeito, mas não tinha mais ninguém ali. O homem sumiu, não deu nem tempo de piscar. O Natanael correu até o túmulo da Dona Maria, vazio. Olhou para os lados, nada, nem sombra. O portão ainda trancado, não dava para ele ter saído sem passar por ali. O cemitério estava silencioso, pesado. Natanael começou a andar rápido, coração disparado. A cada passo parecia que alguém andava atrás, mas não tinha barulho, nem vento, só aquele peso estranho no ar. Voltou correndo para o galpão, trancou a porta por dentro e ficou lá até anoitecer, suando frio. No outro dia, perguntou para o velho Jurandir, que trabalhava lá há 20 anos, se ele já tinha visto coisa parecida. O velho só respondeu: "Tem defunto que agradece." Depois disso, ninguém mais tocou no assunto. Mas o Natanael nunca mais ficou ali depois das 6. Nunca mais olhou para trás quando estava indo embora. E toda vez que alguém novo entrava no cemitério, ele avisava: "Se um estranho te agradecer, não responde. E corre, corre sem olhar." Natanael saiu do cemitério 2 meses depois. Disse que a paz que sentia lá dentro virou peso, que o silêncio já não era mais silêncio, era sussurro. Hoje trabalha numa borracharia na beira da estrada, mas nunca mais dormiu direito. Toda noite, no mesmo horário, acorda suando, ouvindo aquela voz na cabeça: "Obrigado, Natanael." Já tentou benzer, tomar remédio, mudar de casa. Nada adianta.
Parece que aquele homem continua seguindo ele, mesmo fora do cemitério. Teve uma noite que jurou ter visto a mesma figura parada do outro lado da rua, bem em frente à borracharia. Quando piscou, sumiu, igual no dia do cemitério. Talvez nunca mais fique livre daquilo. Talvez aquele agradecimento tenha sido mais do que uma despedida. Talvez tenha sido um chamado. Agora me diz, depois de ouvir isso, você teria coragem de trabalhar a noite inteira entre túmulos e mortos? Porque tem coisa que a gente enterra, mas ela continua viva dentro da gente. E às vezes, ela quer sair. Tem hora que o silêncio de cemitério pesa diferente. E quem trabalha ali sabe quando tem algo errado no ar. O seu Pedro aprendeu isso do pior jeito. Coveiro velho, daqueles que conhecem cada túmulo pelo nome da família, cada atalho entre os jazigos. 40 anos de serviço sem nunca faltar um dia. Mas foi numa tarde seca de agosto que ele viu o que não devia. Não foi fantasma flutuando, nem vulto na neblina. Foi uma criança, uma menininha, sentada em cima de um túmulo antigo, de vestido branco sujo e cabelo desgrenhado. Só que aquele túmulo estava vazio há décadas e ninguém mais passava por ali. Quando ele chegou mais perto, ela olhou para ele com uns olhos fundos, escuros, e perguntou: "Você pode brincar comigo?" A partir dali, seu Pedro nunca mais foi o mesmo, porque aquela criança, ela não era desse mundo. O cemitério onde seu Pedro trabalhava ficava nos fundos da cidade, cercado por mata fechada. Tinha área nova, onde os enterros mais recentes aconteciam, e o trecho velho, esquecido, onde os jazigos já estavam quase cobertos pelo mato. Naquele dia, o chefe pediu para o seu Pedro dar uma geral nesse canto esquecido, cortar grama, verificar estrutura. Ele já conhecia aquela parte, evitava ir sozinho, mas topou. Pegou a roçadeira, a enxada e foi. O sol estava forte, nenhum barulho além do som dos insetos. Quando chegou no fundo do terreno, viu o túmulo da família Mendonça, um dos mais antigos dali, já meio rachado. E foi nesse momento que ele parou. Sentada bem no meio da lápide, com as perninhas balançando e a cabeça tombada de lado, estava uma menininha. O vestido branco, encardido, os pés descalços, sujos de barro, e o olhar era fundo demais para uma criança tão pequena. Seu Pedro ficou parado, sem entender. Pensou que talvez fosse filha de algum visitante perdido, mas ninguém mais visitava aquele trecho. Quando tentou se aproximar, ela sorriu. Um sorriso leve, quase inocente, e repetiu: "Você pode brincar comigo?" Aquilo arrepiou ele da cabeça aos pés. Disse que precisava trabalhar, que ela devia procurar os pais. Mas ela não respondeu, só ficou olhando. Virou as costas e foi embora, fingindo que nada aconteceu. À noite, em casa, começou a escutar risadinhas vindo do quintal. Abriu a janela e não viu nada. Mas, no dia seguinte, ao voltar para o cemitério, encontrou uma boneca velha, molhada, largada em cima do túmulo da família Mendonça. Uma boneca antiga que ele jurava já ter visto quando era criança.
A cada dia, mais coisa aparecia ali. Fita de cabelo, pedaço de sapato, rabisco em papel. Era como se alguém tivesse montando um quarto no meio do cemitério. Na sexta noite, seu Pedro acordou com uma sensação esquisita. A porta da frente estava entreaberta, embora ele tivesse certeza que tinha trancado. A sala estava gelada e no sofá, sentada com a boneca no colo, estava ela, a menina, a mesma do túmulo, mesma roupa, mesmo olhar vazio. Só que dessa vez ela não sorriu, disse num sussurro: "Você não quis brincar comigo, agora eu vou brincar sozinha." E começou a cantar uma cantiga de roda antiga, dessas que ninguém mais ouve. As luzes começaram a piscar. Quando ele piscou os olhos, ela não estava mais lá, mas a boneca ficou, deitada no sofá, molhada de novo. A partir daquela noite, tudo mudou. Luz acendia sozinha, porta batia de madrugada e a voz dela ecoava pela casa: "Brinca comigo." Seu Pedro começou a dormir fora, no quartinho de ferramentas do cemitério. Era o único lugar onde ela não aparecia. Por enquanto. Seu Pedro tentou entender quem era aquela menina. Foi atrás dos registros antigos. Descobriu que, nos anos 40, uma criança da família Mendonça morreu afogada num córrego que passava perto do cemitério. Corpo nunca foi encontrado. O jazigo foi feito para ela, mesmo sem restos. Desde então, ninguém mais enterrou ninguém ali. Só que parece que ela voltou e quer companhia. Uma funcionária nova contou que viu pegadas pequenas perto da lápide. Outro funcionário ouviu cantiga vindo do mato. Seu Pedro diz que vai se aposentar logo, mas não entra mais naquele canto esquecido nem sob ameaça. E avisa todo mundo: se um dia você vir uma criança sozinha no cemitério, não fala com ela, não olha, finge que não viu, porque algumas almas só querem brincar com você para sempre. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.